Boa tarde. Senhores jornalistas, vamos começar hoje, ao contrário do habitual, em vez de vos começar por dar conta da totalidade das decisões hoje tomadas no Conselho de Ministros, vamos começar hoje por uma apresentação aqui por parte do Sr. Ministro da Economia e do Emprego de medidas hoje tomadas no Conselho de Ministros a propósito da sustentabilidade e da redução de custos no setor elétrico. Pedi à vossa compreensão, o Sr. Ministro fará a apresentação, responderia depois a um máximo de 4 perguntas, porque o Sr. Ministro tem que ir para o Parlamento, onde vai de seguida fazer a apresentação exatamente dessas mesmas medidas também aos senhores deputados num pequeno debate na Assembleia. Portanto, e depois do Sr. Ministro sair, então, faríamos a revisão global do comunicado do Conselho de Ministros e das medidas hoje também adotadas no Conselho de Ministros. Dou a palavra então ao Sr. Ministro da Economia e do Emprego. Obrigado. Muito boa tarde. Desde que tomou posse, o Governo assumiu sempre uma estratégia muito clara para a energia. O aumento da competitividade é necessário através de uma maior concorrência, o incremento da sustentabilidade ambiental, a criação de condições que garantam o cumprimento das necessidades de abastecimento do Sistema Elétrico Nacional e a redução dos custos do sistema. Hoje o Conselho de Ministros validou um pacote de medidas com vista à redução do peso destas remunerações, das remunerações que existem no setor elétrico, e podemos dizer pela primeira vez, e podemos anunciar, que o Estado está pela primeira vez a reduzir os custos no setor elétrico. Se nada fosse feito, teríamos uma dívida neste setor, em 2020, acima de 5 mil milhões de euros. Era uma situação totalmente insustentável, numa altura em que se pedem sacrifícios aos portugueses e numa altura em que há problemas de financiamento da própria economia. E por isso mesmo, nos últimos meses, ouvimos todos os produtores e foi decidido que todos os produtores, todos irão contribuir para fazer o esforço necessário a retomar o caminho da sustentabilidade do setor elétrico. É importante sublinhar que não houve por parte do Governo qualquer tipo de indecisão em relação a esta matéria, pelo contrário, sempre estivemos totalmente convictos e determinados que era importantíssimo resolver a insustentabilidade do setor elétrico nacional. Dito isto, é importante também referir que não se rasgaram contratos. O Governo não o faz. O que fizemos foi reduzir custos em todos os setores também e não apenas nos mais fáceis. Hoje podemos comunicar a adoção de medidas de redução dos custos na PRE de renováveis, na cogeração, no SCMEC, no SCAI e na garantia de potência. Todas estas poupanças irão permitir um corte nos custos do setor elétrico na ordem dos 1.800 milhões de euros até 2020. Prevê-se que anualmente poderá-se fazer uma redução dos custos do Sistema Elétrico Nacional entre 170 e 190 milhões de euros. Adicionalmente, podemos anunciar a decisão do Governo em consignar ao sistema tarifário 80% das receitas das licenças de CO2 com origem no setor elétrico, de modo a compensar os sobrecustos com as energias renováveis em conformidade com a Diretiva de Comércio Europeu de licenças de emissão, bem como com o aval da Troika. Com um conjunto destas medidas, o que o Governo faz é muito simples. Coloca a energia ao serviço da economia, coloca a energia a auxiliar e ao serviço das famílias e das empresas. O Governo entende que neste momento de dificuldade todos têm que contribuir para ultrapassar a crise. O setor elétrico nacional está aqui também, neste momento, a ser e a fazer a sua contribuição de uma forma a tornar o sistema sustentável e de forma a não onerar excessivamente os consumidores, as famílias e as empresas nacionais. Estou à vossa disposição para qualquer pergunta. Sr. Ministro, muito boa tarde. Rui Alves Veloso, da RTP. Duas questões muito simples. A primeira, a Endesa já ameaçou, nomeadamente com
revisão do investimento em 2 barragens do Mondego e com a paragem por tempo indeterminado da central do Pego, em reação ao anúncio já mais ou menos conhecido de que haveria uma redução destes subsídios. Por outro lado, perguntava-lhe, Sr. Ministro, pode garantir aos portugueses consumidores em casa, mas também ao pequeno comércio, de que vai haver uma redução na conta da luz? Em relação à sua primeira questão, eu compreendo a posição de alguns empresários. No entanto, para o Governo é muito simples. O país está primeiro. Não há dúvidas sobre isso. Nós não hesitamos um segundo de ir contra interesses instalados ou ter que tomar decisões difíceis quando o país, o bem-estar do país está primeiro. E o interesse nacional está primeiro. Nós não hesitamos em relação a essa matéria. Também achamos, em relação à central do Pego, sinceramente, o Governo não vai responder às chantagens. Não nos move responder às chantagens. A nossa resposta é muito simples. São decisões, as que foram tomadas aqui, são fundamentais para o nosso bem-estar, são fundamentais para a sustentabilidade do sistema elétrico nacional e estas decisões são fundamentais para que todos contribuamos, neste momento de dificuldades, em prol do país. Só isso. Sobre a fatura, o que podemos saber é que estes 1.800 milhões de euros que estamos a cortar nos custos da energia, estes 1.800 milhões de euros irão permitir com que os custos na fatura serão bem menores do que seriam se não fosse esta redução de custos. É preciso perceber que o Sistema Elétrico Nacional, nos últimos anos, acumulou toda uma série de sobrecustos, toda uma série de custos excessivos que oneraram muito a tarifa. E se nada fosse feito, como se sabe, em 2011, teria havido um aumento da tarifa elétrica na ordem dos 30%, um aumento que era absolutamente incomportável para as nossas famílias e para as nossas empresas. E por isso mesmo, não podíamos hesitar quando tínhamos que reduzir estes custos, foi isso que fizemos. Ana Vaz, da SIC. Ainda em relação às críticas por parte dos operadores, não se abre aqui, como dizem, uma situação de discriminação face aos operadores espanhóis, uma vez que, dado o mercado ibérico de eletricidade, não se abre aqui uma questão discriminatória que vem penalizar os produtores portugueses. E ainda em relação aos custos que está previsto a serem reduzidos, falou em 1.800 milhões de euros, isto não fica um pouco aquém dos 3.500 milhões de que se falava de custos acima do que seria esperado com as rendas? Em relação à questão da discriminação em relação à Espanha, eu gostaria de referir um aspecto que é muito importante. Nós estamos a falar, quando falamos no fim da garantia de potência durante o PAF, estamos a falar de 3 centrais térmicas. Estamos a falar de 2 centrais que pertencem à EDP, uma central que pertence à Endesa. Estas centrais, durante o período de assistência financeira, não vão receber garantia de potência. Depois do período de assistência financeira ter terminado, estas centrais vão receber 1/3 da garantia de potência que recebem hoje. Hoje recebem cerca de 20 mil euros por megawatt, vão passar a receber 6.000 euros por megawatt. Gostaria de referir também que, em relação às hídricas, a garantia de potência mantém-se, porque são novos investimentos e nós entendemos que é importante manter essa garantia de potência. Portanto, não haverá qualquer risco em relação à perda de competitividade em relação às suas congêneres espanholas. Portanto, não vejo aí nenhum problema. Eu gostaria de enfatizar, em relação ao pacote de medidas, este é um pacote que nunca foi feito. Nunca, até hoje, hoje é um dia verdadeiramente histórico, porque nunca até hoje tínhamos tido o Sistema Elétrico Nacional e os produtores a diminuírem custos desta forma, de uma forma muito significativa, em prol do interesse nacional e em prol das nossas famílias e das nossas empresas. É tão simples como isso. Mas não é pouco, não fica aquém daquilo que seria expectável, uma vez que se tinha chegado àquele valor dos 3.500 milhões. Onde é que encontrou esse valor? Diga-me lá. Este valor, corrija-me se estiver errada, penso eu, resultou da avaliação que foi feita pelo anterior Secretário de Estado a pedido da Troika. Há muitos estudos sobre esta matéria. Como eu disse, 1.800 milhões de euros é um valor extraordinariamente considerável em prol da diminuição destes custos em todos os setores, e todos os produtores e todos os setores estão a contribuir para este bolo.
Muito boa tarde, Sr. Ministro. Salomé Pinto, jornalista do Porto Canal. Gostaria que me indicasse uma medida prática e concreta para combater o desemprego. Se quiser, podemos falar já do desemprego. Podemos só falar sobre fechar a questão da energia primeiro e já volto ao desemprego. Está bem? Posso lhe dar várias já agora. Sandra Antunes, TV. O Sr. Ministro disse que a fatura dos consumidores vai sofrer alterações. Pergunto que será uma diferença substancial e quando é que vão começar a notar essas alterações na fatura menos pesada? A maior parte dos cortes destes custos são imediatos, o que quer dizer que o impacto, como sabes, a tarifa o regulador todos os anos, enquanto tivermos tarifas reguladas, lança a fatura, ou anuncia qual é a tarifa respectiva, teremos um impacto muito significativo. Obviamente o Governo, até no âmbito do compromisso para o emprego e, portanto, com o acordo de concertação social assinado com os parceiros sociais, nós comprometemos a que o aumento dos preços reais, ou seja, os preços acima da inflação, seriam até 2020 na ordem, em média, de 1,5% ao ano. Mantemos essa intenção e este corte de custos é fundamental para conseguirmos obter esse objetivo. Não sei se o Sr. Secretário de Estado da Energia quer acrescentar alguma questão sobre isto. Muito obrigado, Sr. Ministro. Gostaria apenas de clarificar que esta redução de custos é um montante significativo e a redução de custos deve ser adicionada à devolução aos consumidores de 80% das receitas com as vendas de CO2. Esses dois valores somados permitem que a evolução da tarifa, com esta redução de custos e com esta assignação de receitas, seja 5% inferior à que seria caso ela não existisse. Ora, em 2020, a fatura seria 40% mais elevada do que aquela que seria sem estas medidas. Mas pode estimar uma redução em porcentagem? Pode estimar uma redução em porcentagem? Acho que são muitos colegas. Boa tarde. Ana Gonçalves, Diário Económico. Eu gostava de saber se do pacote de 1.800 milhões de euros se pode discriminar pelas 4 medidas, neste caso a garantia de potência, os custos de manutenção do equilíbrio contratual, as renováveis e a cogeração. E no caso dos CMECs, quando é que será formalizados os contratos com a EDP? Obrigada. Em relação à questão da garantia de potência, é verdade, há uma redução quer dos custos, quer na garantia de potência, e como eu disse, a garantia de potência, a redução é mais substancial durante o PAF, mas depois também é bastante substancial. Em relação à cogeração, em relação aos CMEC e aos CAI, bem como às mini-hídricas e à eólicas. Portanto, há uma redução em todos os campos. Poderíamos dizer que na garantia de potência estamos a falar no valor global de 335 milhões, na cogeração estamos a falar em valores de cerca de 700 milhões, nos CAI e nos CMEC estamos a falar em valores entre os 280 e os 300 milhões. Em relação às mini-hídricas estamos a falar em valores superiores a 300 milhões. E em relação às eólicas estamos a falar em valores que oscilam entre os 100 e os 200 milhões. Quando é que será formalizado o contrato com a EDP relativamente aos CMECs? Como sabe, e está no memorando de entendimento, em relação às CMEC, e porque envolve contratos, e porque o Governo não rasga contratos, nós envolvemos-nos em conversações com a empresa nas últimas semanas, aliás, nos últimos meses, mas mais intensamente nas últimas semanas. Os valores que foram encontrados foram exatamente em consonância ou de acordo com essas conversações. Novamente, Miguel Veloso, RTP, perguntar-lhe só se podia estimar em percentagem quanto poderá ser, com estes cortes, quanto poderá ser a redução na conta, na fatura que é paga habitualmente pelos contribuintes? O Sr. Secretário de Estado explicou bastante bem sobre esta matéria, mas se quiser explicar outra vez, Sr. Secretário de Estado. Muito obrigado. As contas são aquelas que acabei de elencar. Com este pacote de redução de custos, o peso que isto tem na fatura é cerca de 5% em cada ano, que se acumulam de 2013 a 2020. Ou seja, em 2014, 10% de redução face à inexistência destas medidas, em 2015, 15% de redução, e portanto em 2020 estimamos em cerca de 40%. Este é que é o efeito, o peso que estas medidas têm na fatura do cliente.
Isto não é evolução tarifária, essa é estabelecida pelo mercado com a interferência do regulador no âmbito do quadro que está definido pelas diretivas, mas é o peso de fazer ou não fazer estas medidas na fatura que todos nós recebemos em casa. Boa tarde, Jennifer Mota, da agência Lusa. Sendo que isto não significa que não se continua a aumentar o déficit tarifário e não necessariamente que vai haver uma redução na fatura das famílias. Pelo menos para já, porque entretanto o mercado será liberalizado. O que se passou nos últimos anos, com a acumulação de sobrecustos e de custos muito consideráveis no setor elétrico nacional, fazia e faria, se nada fosse feito, com que tivéssemos uma subida exponencial dos preços da eletricidade. Mesmo que tentássemos diferir parte destes custos e desta subida dos preços, a verdade é que mais cedo ou mais tarde iríamos ter uma subida muito significativa do preço da eletricidade. Como eu disse, no último ano o preço estimado seria 30% para o setor elétrico e 55% para as famílias, perdão, e 55% para as empresas. Se nada fosse feito, estes aumentos iriam acontecer. E o que estamos a falar é exatamente uma redução sustentada todos os dias, todos os meses, todos os anos, destes custos, por forma a que o aumento dos preços da eletricidade sejam bem menos onerosos para as nossas famílias e para as nossas empresas do que seriam se nada fosse feito. Desemprego. Posso responder à sua pergunta sobre o desemprego? Como sabe, o desemprego é o principal problema que nós temos em Portugal. Ninguém pode estar minimamente tranquilo ou deixar de estar preocupado quando temos uma subida muito considerável de desemprego, com pessoas, com famílias, com pais que perdem o emprego e que veem as suas perspectivas de vida piorar de uma forma muito significativa. O Governo e os parceiros sociais têm trabalhado muito nestas matérias e entendem que é preciso acelerar muito e cada vez mais as políticas ativas de emprego. Só para dar um exemplo, o programa Vida Ativa do IFP já reencaminhou nos últimos 2 meses mais de 50 mil pessoas para cursos e para estágios. O programa Estímulo 2012 já reencaminhou e já obteve vagas, ou ajudou a obter vagas, mais de 3 mil pessoas que estão neste momento a trabalhar em empresas. Ainda amanhã, em sede de concertação social, vamos discutir uma medida muitíssimo importante, que é a acumulação de subsídios de desemprego para pessoas que oferem ou que recebem ofertas de emprego abaixo do seu subsídio de desemprego. Porquê é que esta medida é tão importante? Porque vai aumentar o incentivo às pessoas serem contratadas. Durante 6 meses, se essa pessoa for contratada, receber uma oferta abaixo do subsídio de desemprego, neste momento o que pode acontecer é acumular até 50% de subsídio de desemprego, a sua remuneração, o que vai fazer com que a remuneração que recebe, a sua oferta de trabalho, é superior ao subsídio de desemprego. Durante 6 meses, e passado 6 meses, este montante vai ser até 25% de subsídio de desemprego. Esta é uma medida importantíssima, que já foi implementada noutros países com grande sucesso, e é importante isso por uma simples razão, porque aumenta os incentivos às empresas contratarem neste momento de crise. Num processo de reestruturação empresarial que está a acontecer, num processo em que temos um desemprego também a crescer de uma forma bastante considerável, todas as medidas têm que ser postas no terreno rapidamente para podermos dar a volta a esta situação. Obviamente, de uma forma sustentada, nós só vamos ter uma descida muito significativa e sustentada do desemprego quando a economia nacional estiver a crescer de uma forma também sustentada. Ora, o que nós temos feito nos últimos meses foi exatamente ajudar a criar as condições para libertar o crescimento económico. Como? Bem, eliminando alguns dos problemas, alguns dos obstáculos que estavam a impedir que a economia crescesse há mais de 10 anos. Se nós olharmos para a crise nacional não começou em 2008 ou em 2009, como aconteceu nos outros países. Começou a partir do ano 2000, quando o nosso desemprego começou a acumular-se e as nossas taxas de imigração começaram-se a acumular. O problema foi que nós, durante muito tempo, mantivemos a ilusão que manter um modelo económico baseado no investimento público e no endividamento nos ia levar a algum lado. E o único sítio que nos levou foi à situação atual de grave crise.
Por isso mesmo, nos últimos 10 meses, nós estivemos totalmente concentrados em implementar as reformas estruturais que toda a gente, todas as instituições internacionais, todos os estudos económicos mostravam que estavam a bloquear o nosso crescimento económico. Quais eram esses problemas? Problemas ao nível da justiça, e foi exatamente por isso que nos dedicámos e avançámos com o programa Revitalizar e foi aprovado o novo Código de Insolvências. Problema ao nível dos licenciamentos, e foi exatamente por isso que nós implementámos e iremos implementar nos próximos meses uma grande reforma dos licenciamentos que irá permitir até 98% dos licenciamentos industriais. Foi exatamente por isso que nos concentramos em chegar a um acordo com os parceiros sociais para avançarmos com políticas ativas de emprego, com políticas de crescimento e com políticas no mercado laboral para flexibilizar a contratação de indivíduos e de trabalhadores. Portanto, o que é preciso, neste momento, para além disso, é continuar a senda das reformas estruturais. Para além destas medidas, implementámos medidas na reforma do capital de risco público, na reforma e na reestruturação do setor empresarial do Estado, na reestruturação do setor dos transportes, entre muitas outras medidas, exatamente para permitir que o crédito flua para a economia, que vá para os investidores privados, que vá para as empresas e que, principalmente, eliminemos de uma vez por todas e de uma vez que fique para as próximas décadas os problemas principais da economia portuguesa que já afetam a nossa economia há mais de 2, 3 décadas. E nós estamos finalmente a resolver estes problemas e é assim que vamos começar a crescer e é assim que vamos eliminar este problema do desemprego. Sr. Ministro, Henrique Almeida, Bloomberg News, vai haver algum comunicado a discriminar as medidas do Governo, nomeadamente para as rendas do setor energético, ou não vamos ter acesso a isso? Eu irei falar agora sobre esta questão no Parlamento e depois discriminando exatamente essas medidas também, mas podemos depois passar mais informação sobre isto. Sim, senhor. Que não têm a ver com as rendas. O Governo está nesta altura a preparar algum plano de contingência para a saída da Grécia do euro, uma vez que neste momento esse cenário é perfeitamente assumido a nível global pelos mais altos responsáveis. Que impactos poderá o Governo estar a preparar? O que é que o Governo ponderá fazer perante este cenário? Perguntava-lhe também, hoje Espanha voltou ao mercado, novamente voltou a pagar juros mais altos para se financiar. A situação de Espanha gera também preocupação. Como é que o Governo vê neste momento o agravar da situação em Espanha? Eu não vou comentar a situação de países especificamente. O que eu lhe posso garantir é uma coisa muito simples. O Governo está a trabalhar num plano de contingência para salvar a economia nacional já há muitos meses. Ou seja, nós estamos totalmente empenhados em implementar, e como já estão grande parte da reforma já no terreno, e fizemos de uma forma muito rápida, com uma determinação que não é muito comum no nosso país. E fizemos por uma simples razão. Sabíamos que só através de implementar todas as medidas que estão no memorando de entendimento, e principalmente implementarmos o conjunto de reformas estruturais que eram precisas para desbloquear o crescimento económico nacional, só assim é que conseguiríamos readquirir e ganhar novamente a credibilidade que nós tínhamos perdido. O nosso plano de contingência é ganhar credibilidade e é isso que estamos a fazer, e não tenhamos o mínimo de dúvidas que quando falamos com os nossos parceiros, quando se fala do caso português na Europa e no mundo, vê-se muito concretamente que o caso português é um caso que há uma crescente credibilidade, porque existe uma grande determinação dos portugueses, dos parceiros sociais, do Governo, das empresas, dos trabalhadores, em ultrapassar essa situação. Em Portugal estamos a fazer uma coisa que não foi feita ultimamente. E nós, portugueses, estamos a mostrar uma coisa ao mundo que é muito importante. É que nós somos diferentes, porque em momentos de dificuldade sabemos nos unir em prol do interesse nacional. E é exatamente por isso que ainda hoje o pacote de energia é tão importante, porque é exatamente em prol do interesse nacional que nós fazemos isto. Muito obrigado. Eu agradeço. Vamos interromper só por um minuto para o Sr. Ministro. O Sr. Secretário de Estado tem mesmo que ir para o Parlamento, já passa das 3h30, e continuaremos aqui para vos dar nota das restantes decisões do Conselho de Ministros. Bom, penso que podemos continuar o briefing do Conselho. O Conselho de Ministros aprovou
uma proposta de lei que procede à criação do Fundo de Compensação do Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas, destinado ao financiamento dos custos líquidos decorrentes da prestação do Serviço Universal nesta área. O Fundo de Compensação, que já estava previsto na Lei das Comunicações Eletrónicas, obedece aos princípios da transparência e da não discriminação, e o financiamento dos custos líquidos do Serviço Universal será repartido pelas empresas que oferecem no território nacional redes de comunicação pública ou serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, no respeito pelo princípio comumente divulgado de Play or Pay. O Fundo de Compensação constitui um património autónomo e será administrado pela ANACOM, a Autoridade Nacional de Comunicações. Ainda no âmbito do Serviço Universal de Comunicações Eletrónicas e na sequência da criação deste fundo, o Governo aprovou também o lançamento do procedimento concursal para esse mesmo Serviço Universal, definindo os procedimentos a adotar no concurso que será desencadeado de imediato pelo Governo. Com estas duas medidas assegura-se o cumprimento da Lei das Comunicações Eletrónicas, do direito comunitário aplicável a este setor, bem como dos compromissos assumidos por Portugal no âmbito do Memorando de Entendimento. No âmbito da legislação, da adequação da legislação nacional à diretiva comunitária, dos serviços, chamada Diretiva dos Serviços, foram aprovados hoje 7 diplomas no Conselho de Ministros, a saber, a alteração do Estatuto do Ensino Particular e Cooperativo, com vista a modificar o modo de efetuar a prova de condições de idoneidade das pessoas singulares que requeiram a criação de escolas particulares, a alteração do regime de criação e funcionamento de escolas e cursos profissionais no âmbito do ensino não superior, exatamente também com vista a introduzir o princípio do deferimento tácito de pedidos de autorização do funcionamento deste estabelecimento, destas escolas profissionais, o reconhecimento mútuo de condições para a autorização do seu funcionamento em Portugal, entre Portugal e os outros Estados-membros, e a desmaterialização de todos esses procedimentos. Há um outro diploma sobre a alteração do regime de responsabilidade técnica pela direção e orientação das atividades desportivas desenvolvidas nas instalações desportivas que prestam serviços na área da manutenção da condição física, os chamados centros de fitness, bem como nas academias ou clubes de saúde, os chamados health clubs. A alteração também no regime de acesso e exercício da atividade de treinador de desporto. A alteração do regime de acesso e exercício da profissão de examinador de condução. A alteração do regime de atividade de comércio por grosso, exercida de forma não sedentária, as chamadas organizações de feiras. A alteração também do regime jurídico de instalação e funcionamento dos estabelecimentos comerciais destinados à venda ou exibição de produtos relacionados com a atividade sexual, chamada sex shop. For também aprovado no âmbito do PREMAC um conjunto de diplomas hoje no Conselho de Ministros, a saber, a aprovação da orgânica do Laboratório Nacional de Energia e Geologia, da Direção-Geral de Energia e Geologia, do Instituto da Construção e do Imobiliário, do Instituto da Conservação da Natureza e Florestas, e foi também aprovado, também no âmbito do PREMAC, a criação do Polo de Lisboa do Hospital das Forças Armadas e a sua localização no espaço físico ocupado pelo Hospital da Força Aérea, dando assim início à criação de um hospital militar único, em substituição dos 4 estabelecimentos hospitalares atualmente existentes na região sul do país. Este processo de fusão terá uma duração máxima de 18 meses. Em momento posterior, criaremos o polo do Porto, do Hospital das Forças Armadas, cujos estudos estão em curso e em fase de conclusão. O Conselho de Ministros aprovou também um diploma que altera o Código da Estrada e aprova o regulamento da habilitação legal para conduzir, transpondo nesta matéria uma diretiva comunitária. Trata-se de uma diretiva comunitária que busca um significativo passo na uniformização sobre o reconhecimento mútuo dos títulos de habilitação legal para conduzir nos vários países da União Europeia, a periodicidade para a revalidação dos títulos, bem como os requisitos exigíveis aos condutores. Foi também aprovado hoje no Conselho de Ministros
umas alterações ao regime das inspeções técnicas de veículos a motores e seus reboques, transpondo também nesta matéria uma diretiva comunitária. O decreto, hoje aprovado, alarga o universo de veículos a sujeitar à inspeção, incluindo-se neste âmbito alguns motociclos, ciclomotores, triciclos e quadriciclos a motor, reboques e semi-reboques. O Conselho de Ministros autorizou também a realização de despesa com a aquisição de serviços de fornecimento de refeições em refeitórios escolares para o ano letivo 2012-2013. Foi também aprovado no Conselho de Ministros uma outra resolução que delega no Sr. Ministro da Educação e da Ciência a competência para a prática de todos os atos respeitantes ao contrato existente sobre a segurança física, o sistema eletrónico da segurança física nas escolas públicas do 2º e 3º ciclos do ensino básico e no ensino secundário. Por último, dar-vos nota que o Conselho de Ministros aprovou também hoje a substituição do representante nacional na Comissão Bilateral entre a República Portuguesa e a Santa Sé para o desenvolvimento da cooperação quanto a bens da Igreja que integrem o património cultural português. Fico à vossa disposição se precisarem de algum esclarecimento sobre estas matérias. Liliana Monteiro, da Rádio Renascença. Começava por este último ponto, se me podia dizer quem é a pessoa, quem é este representante. E no ponto número 9, em relação à autorização de despesa nas escolas no fornecimento de refeições, de que valores é que estamos a falar e se me podia explicar melhor esta decisão, o que é que envolve? Muito obrigado. O novo a representação portuguesa até agora era assegurada pelo Sr. Embaixador Joaquim Rafael Caimoto Duarte, que se aposentou e, portanto, a sua substituição decorre daí. O novo representante é o Sr. Embaixador Manuel Tomás Fernandes Pereira. Em relação à sua segunda questão relativa ao concurso das refeições para os estabelecimentos escolares, como sabe, todos os anos este concurso tem de ser feito. No ano passado, de resto, o Governo, uma vez que iniciou funções já no verão e o Governo anterior não tinha deixado este concurso realizado, o concurso foi realizado apenas no mês de agosto, numa decisão muito rápida que o Governo tomou. Este ano fazemos-lo dentro dos prazos normais. Estamos a falar de um conjunto de concursos, porque vão ser feitos concursos diferenciados consoante as direções regionais de educação. Uma na Zona Norte, outra na Zona Centro, outra na Zona de Lisboa. Na Zona do Alentejo também. Na Zona do Algarve é a única região, a única DRE onde não haverá um concurso, uma vez que os estabelecimentos escolares na região do Algarve têm refeitórios próprios, com funcionamento próprio, e, portanto, não é concursada a aquisição de refeições fora. Eu não lhe sei dizer de cor os valores de cada uma dos concursos para cada uma das regiões, mas o cômputo global ascende a cerca de 30 milhões de euros. Não será o número exato de 30 milhões, mas é na ordem dos 30 milhões de euros, juntando as várias regiões onde os contratos são celebrados. Boa tarde. Inês Lima, da Agência Lusa. Quanto ao ponto 7, eu gostaria de saber, relativa ao Código da Estrada, gostaria de saber quais são as alterações substanciais, se é que há, quanto à periodicidade para a revalidação do título e quanto aos requisitos exigíveis aos condutores. Eu, em relação a este ponto, queria deixar a indicação de que não se trata de uma reformulação profunda do Código da Estrada. Embora o Governo, posso dar-vos aqui esta nota, o Governo está a trabalhar nessa reforma do Código da Estrada. Mas essa reforma, digamos, uma reforma com algum significado mais profundo, é uma reforma que não está pronta e só será realizada daqui por uns meses, embora o Governo esteja já a trabalhar nela, como referi. O que está hoje em causa é este ponto que aqui referi, tem que ver com a transposição de uma diretiva que estava em atraso desde 2009, a transposição desta diretiva por parte de Portugal, e tem que ver com uniformização de requisitos para a habilitação legal de conduzir. Portanto, é um diploma essencialmente técnico,
não introduz alterações de monta muito significativas, embora vá haver, seguramente, na sequência da aprovação e da eventual promulgação deste diploma, antes da sua publicação, a necessidade de uma campanha de informação que será desencadeada através dos mecanismos normais da prevenção rodoviária e das outras instituições que habitualmente colaboram com o Governo nestas matérias. Mas, como digo, não é uma alteração de monta com grande significado, trata-se fundamentalmente de uniformização de requisitos de acordo com uma diretiva comunitária cuja transposição estava em atraso e relativamente à qual Portugal, de resto, já tinha sido notificada de um processo de não transposição junto do Tribunal Europeu. Do título em Portugal mantém-se a mesma? Há ligeiros ajustamentos, eu não lhe posso estar a detalhar, mas não são alterações de monta como referi. Mantém-se aquelas regras que existem dos 50 anos, dos 60 anos, dos 65, dos 70, portanto mantém-se basicamente. Agora, havia algum desfazamento da legislação nacional relativamente às últimas diretivas europeias, que eram de 2009, e Portugal estava já em incumprimento relativamente à transposição, ou digamos, transposição que quer dizer a adequação da legislação nacional a essas mesmas diretivas. Como referi, não são alterações de grande monta, mas têm algum significado que carecem de uma informação à população, como é evidente. E para isso terá que haver uma campanha destinada a isso. No entanto, alterações de mais folgo no Código da Estrada serão feitas mais para a frente. Se não há mais questões, agradeço, peço desculpa pelo atraso da hora do briefing de hoje, mas o Conselho também acabou tarde.